Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre o combate à pandemia no Brasil, as condições da vacinação, perspectivas de imunização. Eu converso com Pedro Halal, epidemiologista, coordenador do EpiCovid-19 e professor da Universidade Federal de Pelotas. Doutor Halal, boa noite. Boa noite, uma satisfação estar aqui contigo, Denise. Bom, e vamos falar, começando aí pela CPI da Covid, que teve muita discussão, que há muito tempo o senhor vem colocando, né? As discussões quanto à forma como o Brasil enfrentou a pandemia desde o início, aquelas divergências políticas, tem isolamento, não tem isolamento, tem tratamento preventivo, não tem tratamento preventivo. Qual a sua avaliação desse início da CPI? Olha, me parece que a CPI começa no rumo certo, questionando as decisões com base na ciência. O ministro Mandetta, na grande maioria das suas atitudes, seguiu as recomendações da ciência. Isso fica muito nítido no seu depoimento e fica também nítido que os grandes adversários do enfrentamento da pandemia no Brasil estavam ao lado do ministro Mandetta, no Palácio do Planalto. Então, acho que a entrevista de hoje, o depoimento de hoje, acabou sendo muito esclarecedor das coisas que nós vimos falando desde o começo da pandemia. Agora vamos falar da questão das vacinas, né? Nós estamos ainda acompanhando uma certa lentidão no avanço, embora se fale que o Brasil, em termos concretos, seja dos países que mais vacinaram no mundo, em percentual da população ainda é pequeno. Estamos tendo problemas com a Coronavac na segunda dose, a da AstraZeneca não tem uma oferta relevante na composição geral, chegou a da Pfizer e agora o Ministério recomenda um prazo maior para a segunda dose do que o laboratório recomenda. Eu queria sua avaliação sobre esse cenário. Olha, em primeiro lugar, vamos deixar muito claro para quem nos assiste qual é a situação do Brasil em termos de vacinação. O Brasil ocupa a posição 73 no ranking dos países que mais vacinam no mundo. Eu olhei os dados hoje, então o percentual da população brasileira vacinada é pior do que 72 outros países do mundo. Em relação às vacinas, a gente ainda vê uma predominância da Coronavac. Infelizmente, estamos enfrentando agora esse problema com a falta da segunda dose, alguns lugares não tendo vacina para fazer a segunda dose. A vacina da AstraZeneca segue representando uma fração aí ao redor de 20%, então 2 de cada 10 vacinas aplicadas no Brasil são a da AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz. E agora a vacina da Pfizer. Vamos falar a verdade, né, Denise? Na semana que passou, nós comemoramos a chegada de 1 milhão de doses. Mas no ano passado nos foi oferecido 70 milhões de doses e o Brasil virou as costas para aquela oferta. Claro que a gente tem que comemorar 1 milhão de doses, mas a gente gostaria de estar contando com as 70 milhões de doses que nós poderíamos ter contado se não tivéssemos virado as costas para aquela oferta no ano passado. Agora, no caso da Coronavac, o que eu falava da segunda dose é que pode haver um distanciamento maior e há uma discussão quanto à imunidade que seria garantida de fato. Nós tivemos a determinação do Ministério da Saúde para que fossem aplicadas as doses disponíveis sem a garantia da segunda. E agora da Pfizer se coloca esse prazo de 90 dias. A gente não corre o mesmo risco? Olha, o caso da Coronavac tem que ser tratado separadamente. Foi uma atitude completamente inconsequente do ex-ministro da Saúde, aliás, o ex-ministro que vai ficar marcado como o pior ministro da Saúde da história do país e agora como covarde, porque também está com medo de ir na CPI, e foi uma atitude completamente equivocada que acabou gerando o que a gente está vivenciando hoje. Então, não pode sair dizendo para dar a segunda dose de uns como primeira dose de outros, porque vai faltar para as pessoas se não tem uma produção suficiente. O caso da Pfizer me parece que é um outro erro que a gente já começa cometendo. Por que o Brasil não faz que nem a maioria dos países e usa o intervalo que está sendo recomendado pela fabricante? Então, assim, a gente vê esses erros acontecerem e não adianta só investigar depois numa CPI. A gente precisa resolver esses problemas antes que eles aconteçam. No caso da Pfizer, ainda dá tempo de corrigir. Espero que o Ministério da Saúde se sensibilize e não cometa esse erro de alargar o espaço entre as doses.
Agora, para quem está preocupado com essa questão da segunda dose da Coronavac, pode haver algum problema em relação à imunização? Olha, assim, ó, todos os especialistas que entendem disso, muito mais do que eu, pessoal da área da microbiologia, da virologia, infectologia, eles dizem que não tem problema. Claro, exceto se ficar 3, 4 meses esperando. Mas se for dias ou no máximo 2, 3 semanas, como é o que está acontecendo até hoje no Brasil, os especialistas recomendam que as pessoas tomem a segunda dose, é seguro e ainda mantém a eficácia do produto. Claro que se o tempo ficar grande demais, a gente talvez tenha que repensar essa posição. No caso da Pfizer, o ministro Queiroga anunciou a aquisição de mais 100 milhões de doses, né, que o contrato estaria sendo fechado. Isso amenizaria esse problema, daria uma segurança maior à população e esses 100 milhões fariam diferença no percentual mesmo de vacinação da população brasileira? Certamente. Nós temos uma expressão aqui no nosso grupo de pesquisa que a gente diz: melhor só se for verdade. Então, assim, se confirmar a compra de mais 100 milhões de doses e elas forem entregues num prazo ágil, é uma ótima notícia que todos brasileiros e brasileiras devem comemorar. Agora, doutor Pedro Halal, nós temos no mundo alguns países que já começam a testar grandes aglomerações, né? Realizando shows com testagem, países que avançaram na vacinação e têm tido até resultados razoáveis, o que dá ideia para a gente de que em algum momento se possa chegar a uma normalidade de fato. Agora, por outro lado, a gente tem novas ondas muito violentas, que falta mais explicações quanto ao que aconteceu de fato. O Brasil viveu isso, a gente sabe que as aglomerações ocorreram, mas o caso da Índia agora, que não para de bater recordes também, não é? Olha, Denise, então vamos lá. Primeiro vamos falar dessa questão dos países que, vamos admitir, né, que nos dá uma inveja, né? Os países que estão lá na frente vencendo o coronavírus. Esses países seguiram as recomendações da ciência, estão vacinando em altíssima velocidade e já estão experimentando eventos de aglomerações sem máscara, mas com uma série de cuidados, e os resultados têm sido positivos, como a gente esperaria que fosse numa população que tem quase metade ou mais da metade vacinada. No Brasil, a gente tem o experimento ao contrário, que foi essa manifestação ridícula que aconteceu no dia 1º de maio, milhares de pessoas sem máscara no meio da pandemia, num país que o percentual da população vacinada é muito baixo. E, infelizmente, muitas pessoas vão morrer por causa da manifestação do 1º de maio. O caso da Índia é um caso, sinceramente, até um pouco previsível. A Índia não está vacinando muito, a Índia não está tomando as medidas preventivas como deveria, então a segunda onda chegou na Índia tão devastadora como chegou no Brasil. Então a Índia de hoje é o Brasil de 6 semanas atrás. Infelizmente a gente sabe que os números na Índia ainda vão crescer muito e vão demorar pelo menos aí umas 5, 6 semanas para começar a cair. Agora, a Índia teve momentos de lockdown para valer mesmo, com mais intensidade do que aqueles que a gente chama de lockdown aqui no Brasil, e ela fornece insumos de vacinas, não é? Exatamente. O problema da Índia é que a Índia agora tinha relaxado muito nas medidas, né? As medidas de contenção na Índia, elas estavam bastante flexíveis nesse momento. O que a gente sempre fala? Quando a situação aperta, tem que fazer lockdown rigoroso e curto. Se a Índia fizer agora um lockdown rigoroso e curto, e eu vi que algumas regiões estão fazendo, eles vão conseguir trazer esses números para baixo. Isso é o que o Brasil não conseguiu fazer. O lockdown cura? Não, o lockdown salva vidas temporariamente, mas a vacina cura, porque a vacina impede que as pessoas se contaminem. Então o lockdown combinado com a vacinação é a melhor medida que a gente tem para vencer o coronavírus. Aliás, é o que fizeram os países que hoje a gente inveja, que são esses aí que estão fazendo shows, voltando público nos jogos de futebol e todas essas atividades que a gente acompanha aí pela mídia internacional. Agora, pela evolução que nós tivemos da pandemia em todo o mundo e com os dados mais recentes que nós temos aqui no Brasil, dá para dizer que nós passamos a fase pior dessa segunda onda? Eu acho que sim. Eu acho que a gente sempre tem que ter cautela. Mas eu acho que o pior momento da segunda onda foi algumas semanas atrás. Não quer dizer que a segunda onda acabou, muito longe disso. A gente pode estabilizar nesse patamar alto e demorar a descer, o que seria péssimo.
mas eu acho que o pior momento da segunda onda já passou. E aí, Denise, tem uma dúvida na literatura, porque nós teremos uma terceira onda, é evidente. A questão é, algumas pessoas, e eu até me incluo nesse grupo, acreditam que a terceira onda, por mais que seja bem violenta em termos de casos, talvez seja menos violenta em termos de mortes e hospitalizações, como consequência da vacinação. Outras pessoas têm dito, não, a terceira onda vai ser ainda mais mortal do que a segunda. Espero que eu esteja no lado correto nesse momento. A gente não tem essa certeza, mas eu acho que a segunda onda, o pior já passou, e não acho que a terceira onda vai ser pior que a segunda. Agora, tem essa questão da imunidade, do prazo de imunidade que possa ser garantido pelas vacinas, né? O Brasil estando atrasado e contando com a maior parte da população vacinada no final do segundo semestre, não emendaria com uma nova necessidade de vacinação no ano que vem? A gente não pode permanecer nesse ciclo repetidamente? Olha, Denise, essa é uma ótima dúvida. O que acontece? A gente não sabe a imunidade de longo prazo das vacinas. Porque as vacinas não foram aplicadas em ninguém 2 anos atrás para a gente saber se a pessoa permanece com anticorpos. As notícias que nós temos sobre a imunidade gerada pelas vacinas são boas. Tem uma publicação com a vacina da Pfizer que mostrou que mesmo 6 meses depois da vacina, eu acho que a totalidade das pessoas, ou quase todos, ainda tinham imunidade bem marcante. Então, assim, pelo menos 6 meses parece que todos os imunizantes vão conseguir garantir. Agora, se vai durar 1 ano, 2 anos ou 3 anos, só o tempo dirá. Por isso, tu tens toda a razão na tua pergunta, quanto mais rápida for a campanha de vacinação, menor o risco de juntar ondas. Então, a gente precisa rapidamente vacinar toda a população brasileira. Fiquei feliz que o ministro disse que fará isso até o final do ano. Como eu disse lá atrás, melhor só se for verdade. E menor o risco de variantes também, que é outro problema, né? Quanto menos o vírus circular, menos variantes vão surgir. A gente nunca ouviu falar, Denise, da variante da Austrália, da variante da Nova Zelândia, da variante da Coreia do Sul. Por quê? Porque os lugares que estão controlando muito o vírus não geram novas variantes. Agora, a gente ouviu falar da variante do Brasil, da variante da Índia. Então, lugares onde a pandemia fica descontrolada geram mais variantes. E isso é alguma coisa que a gente tem que estar muito preocupado e por isso controlar a disseminação do vírus é tão importante. Bom, e para fechar, o senhor acha que ainda é cedo para se permitir o turismo internacional, porque a Europa quer começar a abrir para as pessoas que tomaram a vacina? Eu acho que os lugares que estão com a transmissão muito controlada, e aí tem Israel, tem a própria Escócia, tem vários lugares que estão mostrando resultados, eu acho que dá para pensar em reabrir turismo internacional, com uma série de cuidados, sem preconceito contra uma ou outra vacina, que é algo que está me incomodando muito, a Europa e os Estados Unidos querendo ditar qual vacina que a pessoa tem que ter tomado, pelo amor de Deus, está totalmente equivocado, mas é momento sim de começar gradativamente e com os devidos cuidados, a reabrir o turismo internacional. Mas a Coronavac teria que ter registro no exterior também. Sim, mas na verdade a Coronavac passa nos critérios de qualidade. Não faz sentido os países dizerem, nós não vamos aceitar a Coronavac. Está completamente equivocado. Perfeito. Os países têm que aceitar qualquer imunizante que seja aprovado por uma entidade de saúde séria. E a Anvisa é uma entidade de saúde seríssima. Então, assim, eu não gosto dessa ideia dos países quererem escolher quais vacinas eles aceitam. Eles deveriam aceitar qualquer vacina que seja reconhecida e aprovada por uma agência séria, e a Anvisa é uma agência séria. Bom, ouvimos o epidemiologista Pedro Halal, coordenador do EpiCovid-19. Muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Vocês.